Célio, o senhor e a sua mãe, eles fazem parte da história do município. E uma das partes que faz muita parte da história, eu tenho que te perguntar, eu sei um pouco do que aconteceu, mas é verdade que num concurso de música, o seu avô e a sua mãe disputaram para ver qual seria o selecionado hino de Silvânia? É verdade isso aí? Verdade plena. Isso foi no governo do ex-prefeito José Dentes, primeiro governo dele, entendeu? A gente ainda era criança e lançou, então, a prefeitura de Silvânia lançou o concurso para escolher o hino de Silvânia. Foi um decreto publicado pelo prefeito na época. E a minha mãe se inscreveu, o meu avô, pai da minha mãe, se inscreveu, e se não me engano, o doutor José Luiz também compôs o seu hino. Eram vários hinos. Certo. E a minha mãe concorreu com o pai dela, o meu avô. E muita gente pensa que o hino a Silvânia é melodia do meu avô e letra da minha mãe. Não é. É letra e música da minha mãe. O meu avô compôs outra peça que ficou em segundo lugar, que teve letra e música dele. Mas o hino a Silvânia, e olha, você que está ouvindo aí, você que está vendo, pode ter certeza, Silvânia talvez seja uma das únicas cidades do Brasil que a população canta o hino local. Canta e canta com fervor. Canta mesmo. Né? Porque houve um trabalho aí nas escolas, né? Isso. Os educadores botaram a criançada para cantar. Há um trabalho do município de muito tempo, em toda a solenidade pública, o hino é executado. Então é uma das poucas cidades no Brasil em que o cidadão canta o hino a Silvânia. Verdade, o hino verdade, da cidade. verdade. Letra e música da Dona Ari, que ganhou do pai dela. Eu fico imaginando assim, será que não ficou? Você já perguntou sua mãe se não ficou um clima meio pesado em casa? Não. E eu vou te contar uma história que pouca gente sabe. Talvez ninguém saiba. Havia um prêmio em dinheiro. Certo. Que eu não sei te precisar quanto era. Isso foi na década de 70. O primeiro governo do Zé Dentes, se não me engano, foi de 73 a 76. Então isso deve ter em 75. Certo. 75, 76. Foi lá no antigo cinema, hoje Espaço Cultural Jornal, estava lotado. Aí há um prêmio em dinheiro. Certo? Você sabe o que a Dona Neri fez com o dinheiro desse prêmio? Não tem nem ideia. Você tem ideia do que ela fez? Não, tem nem ideia. Ela comprou tecido e fez roupa para todos os moradores do Asilo São Vicente de Paulo. Que nobre! Minha que mãe ação, hein? Pegou o dinheiro do prêmio e comprou tecido, me lembro direitinho, e fez roupa para todas as mulheres, foi para as mulheres. Ela é feminista. Para todas as mulheres que moram lá no asilo, moravam na época no Asilo São Vicente de Paulo. A gente vê ela não desfrutou do prêmio em dinheiro. A sua mãe na verdade, sempre foi muito líder, porque né? ela fez algo que ela queria. Algo que ela queria. A gente vê que ela na comunidade lá do Nosso Senhor do Bonfim, ela é firme, né? Ela é uma das pessoas ela é a arcebispa metropolitana do Bonfim, eu falo pra ela. A Dona Neri, ela cantou o perdão há muito tempo, ela foi a Verônica nas procissões aí da Semana Santa há muito tempo, né? Ela ensaiava o canto do perdão. Enfim, é um artista. É um artista, até sem hoje, dúvida, sem ela dúvida. ainda compõe com o Luciano. Ele ainda compõe ainda? Compõe, de vez em quando eles sentam lá e compõem as musiquinhas deles lá. E conta pra mim. E ri, minha mãe gosta de rir demais. Que coisa boa. E conta pra mim, o Luciano fez uma versão do hino de Silvânia que eu acho muito bonito. Eu gosto da versão original porque é mais de cerimônia mesmo e mais alegre, eu acho mais alegre, mas o Luciano fez uma versão com a Valma. A Valma, filha do João Garrucha, lá nos estúdios da Rádio Rio Vermelho, uma versão mais tranquila. Sua mãe não puxou a orelha dele, não? Não, a minha mãe talvez não, mas eu puxei. Você puxou? Sério? O hino é uma coisa oficial da cidade. Certo. Uma vez, inclusive, eu publiquei e algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer. A Valma, ela canta maravilhosamente bem. Muito, muito. A versão ficou linda, mas o hino oficial... é a mesma coisa da Fafá de Belém cantando um hino brasileiro. Não é um hino brasileiro. Verdade. Se eu pego a bandeira do Brasil e pinto de roxo, não é a bandeira do Brasil. Ela tem característica verde. É um símbolo nacional. É verde, amarela, azul e branca. Então, se você pega a bandeira do Brasil com o mesmo formato, ordem e progresso, com as estrelas, e pinta, por exemplo, só de verde, aquilo ali não é a bandeira do Brasil. Não faz sentido. E o hino do nosso município é aquela marchinha que a minha mãe compôs. Ficou linda, a Valma canta maravilhosamente bem. Agora, assim, para tocar no rádio, né? É uma homenagem. Agora, numa solenidade oficial, tem que tocar o hino do município. Tive grandes amigos lá no ginásio. Internato masculino no ginásio Chieta, feminino no Instituto Auxiliadora. De 73 a 76. Uma turma muito boa, nós éramos quase 50. Nossa.
Aí, Aécio Aires Fernandes, Adinair do Espírito Santo Lobo, Antônio Clemente de Abreu, era chamada. Eu não sei todos os 59, mas começava assim. Aí foram meus colegas, esses que eu já falei. Dinair é filho de seu Laor. Certo. Antônio Clemente já faleceu, era o Toninho campeão. Aécio Aires Fernandes era um interno. Aí vamos colocar aqui Luiz Antônio de Oliveira, o Totonho, irmão do Valdir, meu colega. Nilvan de Oliveira, Nilvan, meu eletrônico. colega. Carlos Antônio Correia, é o Carlinho do Getúlio. Carlos Antônio Cacheta, o Carlos, hoje ele chama de Brechó, é o irmão do João Cacheta. Certo. E muitos outros aí, Celso Fleury, Pedro Atanásio. Era uma turma violenta. Dari Cotrim, os irmãos Dari de Mar. Aí depois, já na 8ª série, chegaram os irmãos Leandro de Oliveira, Lázaro Leandro de Oliveira, quem é? Léo Corumbá. Léo Corumbá. Cláudio Antônio Leandro de Oliveira. Claudião do Ideal. Cláudio Ideal, vieram para integrar a turma. Tinha também a turma de interno. A gente era uma turma muito legal. Ali que era a época do Atenas de Goiás, que era era muita fama do ensino silvaniense, né? Tinha um aprendizado, no caso, na época era aprendizado padre. Não, era aprendizado. Não, era seminário, não era seminário, era São José. Escola Agrícola São José. São José. Isso. Que era da Arquidiocese. O Atenas de Goiás já é um pouco anterior, porque o ginásio Anchieta, por isso que eu combato veementemente o fechamento do Anchieta. Certo. Né? Não se fecha uma escola, aí eu divido a responsabilidade entre a Inspetoria São João Bosco, que é a mantenedora, e o governo de Goiás. Porque existem escolas e escolas. Certo. O ginásio Anchieta, ele tem uma história, não é uma história, ele tem um contexto histórico. O ginásio Anchieta foi um dos mais importantes internatos do Brasil. E internato com educação boa. Eu já não peguei essa fase do internato bravo, tinha um internato, mas era diferente. Então essa história de Atenas de Goiás veio com Dom Emanuel, né? Dom Emanuel, o arcebispo da instrução, ele era o arcebispo da capital antiga, mas ele morava em Silvânia. Ele não se adaptou com o clima de Goiás velho e veio para cá. Ele veio para Silvânia. E ele trouxe para cá os educandários religiosos, né? Hoje a escola religiosa ela mudou muito o perfil, mas naquela época era a escola. E o Anchieta, ele tem toda essa folha de serviço prestado, não só a Silvânia, Goiás é o Brasil. Então, verdade. Quando se decide fechar uma escola, da importância do ginásio Anchieta, não pode só... desrespeitar toda a história. Eu acho. Concordo com falei você. Isso na rádio. Concordo, número de grau. Né? O atual governo nunca vai deixar de ser o governo que fechou o Anchieta. E aí tem a divisão da Inspetoria São João Bosco também. Nunca vai deixar de ser a administração que fechou o Anchieta. Dá-se um jeito. A sua voz, você ouve ela pela audição interna. Você ouve ela por dentro, a sua faringe, a sua traqueia, você ouve por dentro da sua cabeça. Então você pensa que a sua voz é uma coisa. Aí quando você ouve ela pelo externo, é diferente. E aí a gente é analítico demais, é igual foto. Eu não detesto foto minha, é a mesma coisa. Mas a minha voz era muito feia. E aí o Jacaré falou, não, moço, vai lá, rapaz. Aí eu falava, não, o Célio é brabo demais. Não, vai lá, o Célio é de boa. Lembra disso? Lembro. Foi umas 3 vezes. Aí, quando o Jacaré encravava com um texto lá que era mais leituras, buscava eu. Aí gravava. Aí eu falei, rapaz, um dia eu vou lá, mas pode continuar. Aí você entrou nos carros de propaganda do Mael. Eu fiz propaganda o Mael tinha um Fusquilo, montou um som, fiz propaganda pro Cláudio. Comecei a trabalhar nesse som, né? Fazer festa. Inclusive, você não sabe, mas eu já fui sonoplasta já fiz sonoplatia pro Ivan Diniz. Primeiro rodeio do asfalto teve lá em Bonfinópolis. Legal, hein? Sabe quem narrava lá? Tinha a equipe Eduardo Melo. Do Nashville, que era locutor. Eu fiz pra ele no sábado, na sexta, ele foi lá. Eu lembro, a equipe Eduardo Melo, né? Aí depois, no sábado, eu e Ivan Diniz. Eu fiz lá. E desse rodeio que você falando do Batatal aqui, você sabia que saiu muita gente... do meio do rodeio. Donizete hoje trabalha com o quê? Do segmento, né? Segmento, ele trabalha com fechamento. Tenda, fechamento. O Fábio Bazana, ele soltava uns tracos lá no Batatal, e hoje é o quê? Maior empresa de firewalls do Brasil. Pois o Rubens Silvano já foi juiz de rodeio também, né? E dono de companhia, inclusive. O parece que agora ele vai... já narrou rodeio, né? Justamente. Eu trabalhei lá como sonoplasta, trabalhei em muito lugar também de sonoplasta, então...
Eu acho que ali foi... Eu lembro do Jacaré fazendo uma vez um rodeio lá naquele caminhãozinho que o Roberto Balesta tinha, você lembra? Um caminhãozinho amarelinho. Lembro, velho. Aí era o rodeio lá, rapaz. Eu e o Carlizinho, foi em 97. Carnavoi. Mas rodeio eu trabalhei com o Ivan Diniz numa festa de rodeio. Eu lembro, propaganda. Que o Baico fazia aqui em Silvânia. Aí eu trabalhei lá no São Sebastião, fazendo a locução para ele dos comerciais. Certo. Então, assim, foi uma época boa, trabalhei junto com ele. E olha que eu não gosto de rodeio, mas estava precisando ganhar um extra, né? Aí eu peguei esse serviço lá, rapaz, esse trabalho de fazer a locução dos comerciais. E foi uma experiência boa. E como é que foi a transição da rádio da fase nova, Nivaldo? Que você era um que estava lá da fase antiga e passou para a fase nova. Era muita insegurança. Eu não sei se existia cobrança, porque eu e o Jacaré nós já entramos na fase nova, né, Jacaré? Nova. E aí a gente não sabe como é que foi a cobrança, porque assim, eu vejo que vocês também foram cobrados agora, nós vamos falar daqui a pouco, da mudança, da migração de AM para FM, eu já estava fora, né? Mas você da fase antiga para a fase nova, como é que foi essa mudança? Rapaz, nós pegamos aquela fase difícil mesmo, assim, que a rádio ainda era bem precária, né? Equipamentos bem sucateados. Mas assim, funcionava. Só que sempre dava Parece problema. Que tinha um negócio de um fio que arrebentava. A linha, a linha que saía lá a linha que saía da rádio ia até lá no transmissor. Escuta essa, Benedito, escuta essa. Isso aqui, pra você que é da nova geração, não tem noção. Então essa linha... Era um fio que ligava o estúdio ao transmissor. Um fio, Benedito. E essa linha sempre arrebentava, Beto. E aí o que acontecia? Como é que passava? Era um poste? Porque às vezes lá no cinema... Não, ela era colocada nos postes. É igual o fio de telefone dessas internet. Aí ali na estrada ali que vai lá para Chaco do Mar, que ia lá para o transmissor, sei. Essa linha arrebentava naquelas mediações ali, ó. Aí o que acontecia? E era um fio comum? Era um fio comum. Você pira no aqueles dois fios. Preto. Assim, é aquilo que tem da internet. Aqueles dois fios de telefone, né? Meu Deus do céu. Aí, Beto, nós tínhamos que pegar uma escada, colocar nas costas e sair percorrendo lá, caçando onde a linha estava arrebentada pra gente mandar. Né? Benedito, você aceitava esse serviço nessa época, Benedito? Se não tivesse um jeito, não era fácil. Se não tivesse, tinha que não ter jeito, né? Tinha que sair com fone de ouvido, né, Foi muitas vezes que nós fomos caçar onde essa linha estava arrebentada. Achava com fone de ouvido? Ia testando pedaços de fio até dar, porque o som tava chegando, você era pra frente. Porque tinha as emendas, aí desencapava o fio, colocava o fone. Não, tá você colocava o fone, aí se estiver chegando o som, falando, não é aqui, não é. Pra lá, então. Aí a gente ia caçando, né? Era fio de linha mesmo, igual fazendo os testes. Que legal, cara. Isso é história pra contar. A última vez que essa linha arrebentou foi em frente à cerâmica do Oswaldão. E eu fui lá arrumar esse negócio, rapaz. E aí... Eu subi na escada, o poste estava balançando, assim, aí eu... Nossa! Eu não consegui chegar lá no fio para emendar, e eu tive que subir mais um degrau, e eu estava com uma faca na mão, assim. Quando eu fui subir mais um degrau, eu encostei no canoeiro do poste, rapaz, mas levei uma lambada. Um choque? Quase que eu caí lá de cima, viu, Beto? Que perigo. Não tinha cinto de segurança, tinha nada, né? Nada, eu fiquei assim, depois parar de segurança nesse cara, eu fiquei um tempo zonzo, assim, esperando dar uma melhoradinha para poder emendar os fios. Fácil você cair lá de cima. Aí depois emendei e fui embora. Teve uma vez que eles tinham passado a patrola ali naquela estrada e tinha jogado cascalho e deu um pé d'água. Nossa, nem tatu de chuteira passava. Aí ficou só lama, Beto. E eu tinha um passatinho verde, eu tinha mandado lavar ele no poço, o bicho estava enceradinho, aí essa linha arrebentou. Você foi zeloso com o carro, né, Jacaré? Nós sabemos. Até hoje. Aí a linha, arrebentou essa linha, aí sobrou para quem? Eu tinha que pegar o escortinho, o passatinho, botar nessa lama lá para caçar essa linha arrebentada. Caramba, e eu ficava olhando depois pro passatinho, você fala, não, rapaz, lá veio, ele tava tão bonitinho, agora tá tudo sujo. O Jacaré não pegou isso, né? Não, já peguei. Mamão com açúcar. Já peguei a fase, já era... A gente chegava, disco, mas já era melhor. Às vezes a gente chegava a trabalhar aquelas vitrolas grandonas, assim. Certo. Chamada de picape. Tem até hoje lá, tinha, né? Na cômodozinho lá do fundo. Elas eram chamadas de picapes. Uhum. E às vezes dava problema no motor, rapaz, a gente tinha que caçar um jeito até esse negócio funcionar belezinho assim, mas
Eu e o Linão, a gente tava craque para arrumar essas vitrolas já. Né? Vocês na época, nós tá conversando aqui antes, mas na época antiga vocês faziam demais. Vocês estavam lá fazendo um programa lá e não tava indo nada pro ar e vocês nem sabiam, né? Às vezes não, é difícil perceber, né? Porque o rádio escuta ali, às vezes a gente deixa, Então. confia. Então, assim, a gente ia descobrindo umas formas de Tem um termômetro pra saber se tá... a gente ia descobrindo umas formas de ajeitar essas vitrolas lá para elas não dar problema. Certo. Mas sempre dava. Uma ou a outra dava problema. Mas aí a gente ia descobrindo um jeito. Era locutor, técnico de som, Ô, Beto, eletricista. eu penso o De seguinte, tudo. Tudo. hoje você pode chegar na rádio lá, você começa o seu programa 4 horas. Certo. Igual eu começo 3 horas. Aham. Tem vezes que eu chego lá faltando 5 para as 3. Você sentou na cadeira, você programa tudo. É. Você abriu sua pasta, já tem suas vinhetas. Você pegou, bateu a letra que você quer, essa música que você quer, rapidinho. Daquela época não, você tinha que... Pegar, Assim, ia na discoteca, né? assim que eu Ia comecei... com aquelas pilhonas de CD. É assim, Era assim que da eu minha comecei, eu fazia as 20 mais da semana, aí eu tinha que ir lá pegar Zezé de Camargo e Luciano, Gitãozinho Chororó, Era desse jeito. Jean Giovanni e caçando as melhores, né, Nivaldo? Quando era os discão, a gente vinha com aquela pilha de disco. Aí eu na terminava, você tinha que terminar, mão. você Depois tinha os que... CDs era a mesma coisa. É porque lá na rádio antiga a discoteca era dentro do estúdio, não era? Os discos eram dentro do estúdio. Agora é no cômodo ao lado, né? Ali. Não, agora nem usa mais, né? Não usa, naquela época eu cheguei lá, era. Não, hoje CD e Obrigado, Benel. discão a gente já não usa. Ô, Beto, mas eu falo pra Embora vocês... o povo tá começando a usar as vitrolas de novo, né, Se velho? existe um cara que verdade. gosta de um som de um disco, é eu sou apaixonado num som de um disco. Ah, não. É bom demais. Eu sou do outro mundo. É bom. Mas como é que foi a transição da Rádio Rio Vermelho? Vocês tiveram um treinamento? Como é que foi? Porque você foi... Eu lembro que, assim... Aí é uma coisa que Jacaré, pode falar, assim, nós entramos de voluntário. Exato. Depois na fase nova. Aí, assim, lá só quem era registrado, quem era... Tinha o DRT. Formado, tinha tal. Era só uns. Era Luciano, Nivaldo, Célio, Daniela Souza e Rosane Vieira. O resto, aí ficava assim, não, as elites lá tem, nós não tem, nós ficava diminuído. A transição, assim, ela foi um momento de muita alegria e felicidade para todos nós que passamos por essa fase todinha. Claro. Mas assim, Beto, às vezes as pessoas falam daquele tempo, assim, da rádio, quando ela era naquela época bem antiga, eu já conversei com algumas pessoas que falam assim com certo desprezo, mas eu considero um aprendizado enorme para todos nós. Eu acho que eu deixei de gostar de rádio porque eu não tive essa dificuldade. Acho que essa dificuldade faz a gente gostar, sabia? Então foi um aprendizado imenso para a gente. E depois a transição passar para a nova sede aqui, a Rádio Rio Vermelho em nova fase, 10.000 watts. E nós ficamos uma temporada só em caráter experimental. Aham. Eu ficava lá no meu horário falando, estamos operando em caráter experimental. Essa é a sua Era Rádio bom, Rio hein? Vermelho, 1190 AM, 10.000 watts potente. Melhor som AM do Brasil, né? A gente sempre ficava o tempo todo falando, até que quando chegou o dia de entrar na programação normal. O Beto, falando desse assunto aí, rapaz, teve uma vez que eu vim, porque a rádio ia inaugurar no sábado. Aí na sexta-feira eu tava visitando lá, rapaz, eu lembro que eu entrei no estúdio lá, o trem tava cheirando, tudo novo. O Nivaldo que tava trabalhando lá, rapaz, mas eu fiquei cabulado, rapaz, esse cara é fera. E nós fizemos uma festa boa, Beto. Aí no dia da festa eu tava lá. Você tava lá? Uma festa maravilhosa. Foi de viu? Paulo e Paulino, né, Nivaldo? Foi, tinha de Paulo e Paulino, aquela banda Fênix. Realce, não é não? Realce ou Fênix? Realce, Não, você falou Realce. Realce. Aí tinha a banda Realce, tinha algumas apresentações locais, né? apresentações locais, né? O Carambinha. Dançou Michael Jackson. Dançou o Michael Jackson lá, o Carambinha. Eu lembro da festa, mas eu não fui, porque nós tínhamos um ponto de encontro ali no barzinho do Zumiro. Era o PC do Zé Barroso. Tinha o momento esperado mesmo por todos era o show de Paulo e Paulino. Rapaz, mas aquela praça ali ficou lotadinha. Beto, você vê que coisa engraçada. Nesse dia lá, naquela multidão de gente que tinha lá show, a inauguração, você acredita que o Luciano me entrevistou no meio do povo lá? Eu vim de São Sebastião, nunca imaginei. Ele chegou com o microfone sem fio, falou, estamos aqui ao lado do Jacaré, o que você está achando da rádio? Eu não lembro o que eu falei, entendeu? Mas tem essa foto até hoje por aí. Ele entrevistando no meio do povo. Eu jamais imaginava que ia trabalhar na rádio. Legal, ué. E nós tá lá, né? Foi Graças muito bom, aos Beto, amigos. essa transição, essa mudança foi legal. A gente foi... Deu uma oxigenada, né? Uma oxigenada e assim,
tivemos que dar uma readaptada também, porque Claro. você está ouvindo uma fase bem Precária. diferente para pegar uma fase bem, como se diz assim, na época era a Rádio de Goiás que tinha os melhores equipamentos, Sim, sim. né? Primeira linha, né? De primeira linha, equipamentos aí importados, então assim, foi uma badalação total. Vocês ficaram meio assim, apreensivos, porque a cobrança viria vieram mais, muitos né? jornalistas, comunicadores de fora, e eles ficavam, de outras cidades aí, do estado aqui de Goiás, eles ficavam encantados com O Zé disse que o Zé Luiz da Interativa veio aqui para pegar muitas manhas, né? Como comprar. Esse sistema digital aí de computador, Rio Vermelho foi uma das primeiras, né? A primeira. Foi a primeira? A primeira. ele, O Estado de Goiás, uma das primeiras do Brasil. eles ficavam encantados com os equipamentos, assim, coisa de última geração, né? Na época lá era tudo de última geração. O Cajuru, naquela mitidez dele que a gente sabe, assim, eu gosto do Cajuru. Mas ele é metido pra caramba. E a Rádio K era o reflexo dele. Ele falava na Rádio K que a melhor rádio do estado de Goiás estava no interior, em Silvânia, que era a Rádio Vermelha. Exatamente. Eu lembro dele falar isso. Exatamente. Ele falava Melhor estudo, né? A gente ouvia os programas de esporte dele lá, sempre ele tocava nesse assunto. Isso. E pra ele falar isso, meu amigo, quem conhece de rádio, porque o Cajuru, ele era Caxias com a rádio dele. O funcionário dele nem conversava com o Naquela funcionário época, de outra rádio, não. esse equipamento parece que veio de fora, né, Nivaldo? O Sérgio falou que esse... O transmissor, ele foi comprado na Califórnia. Pois é. Então, E eles mandou pedir os melhores equipamentos, não tinha preço, não. Falou que eram os melhores E equipamentos. esse transmissor demorou demais chegar aqui, viu? Ficar naquela expectativa esperando esse transmissor chegar. Foi 2 meses, né? O Célio que tava... Uma demora danada para esse transmissor chegar aqui. O da AM ou desse agora? Não, da M, né? Da AM. Agora essa mudança agora para FM foi tudo mais tranquilo, né? Tudo tava mais acessível, as tecnologias, né? Eu acho que... Passou de uma para outra sem parar. Até quem está à frente de tudo, igual o Célio sempre toma à frente de tudo isso aí, fica mais gabaritado também, né? Vai pegando tarimba, né? experiência, aí aprende mais como lidar com as situações, sabe o que tem que fazer, onde que você vai, como agir. Então, a pessoa vai pegando uma experiência maior e aí se torna mais fácil, né?